Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Esses são os meus resultados mensais vendendo produtos pela internet no conforto da minha casa. E isso foi possível do João Pedro, onde eu tive acesso a produtos ocultos e comissões diferenciadas. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Estamos passando por um problema que jamais na vida imaginaríamos passar, estamos passando. Então, a paixão aqui, o amor, a paixão, são coisas diferentes. Eu, por exemplo, como gosto muito do Jorge Jesus, acho ele, independentemente de ser um treinador, na minha opinião, realmente incrível, mas é um cara bacana demais, uma pessoa muito legal. Então, eu me preocupo, eu gosto do cara. É que ele jamais pediria minha opinião, até porque não tem o menor cabimento ele me pedir a opinião dele para mim, para nada. Mas se fosse perguntado, eu falaria. Calma, fica mais 15 dias aí, espera um pouco. Não é hora de voltar. Então, Sormani, eu não acho. A única coisa que eu discordo, repito, hein, Sormani, cada um tem uma opinião. Eu falo assim, estar em Portugal, estar no Brasil hoje é a mesma coisa. Eu não acho. Concordo com você, Benja. Não é a mesma coisa mesmo. Você dizer, estar em Roma e estar em Nova York é a mesma coisa? Claro que não. Olha a situação de Nova York, gente. E veja a situação de Roma na Itália. Não é a mesma coisa. Veja a situação de Lisboa e veja a situação no Brasil. No Rio de Janeiro está um pouco melhor do que em São Paulo. Mas o Brasil hoje é o país que tem o maior número de contaminação por pessoa com o coronavírus. Quer dizer, uma pessoa que está infectada, ela transmite para 3. Não tem nenhum lugar no mundo que isso esteja acontecendo. Então eu acho que é uma grande irresponsabilidade do Flamengo pedir a volta do Jorge Jesus. Eu acho um absurdo. Concordo com você. Concordo com você. Eu não votaria no lugar dele. Ele tem 65 anos, ele é do grupo de risco. Mas são apenas 65 anos. A estimativa de vida hoje no mundo beira 80 anos. Isso é estimativa, ele pode passar disso, ele pode chegar em 90. Ele tem 65. Ele pode ter no mínimo mais 25 anos de vida pela frente para estar junto com os familiares, com os filhos, com os netos, bisnetos. E ele vai colocar tudo isso aí em jogo para voltar para o Flamengo. O dinheiro ele tem. Eu não votaria. Eu não votaria. Eu repito, é uma grande irresponsabilidade do Flamengo pedir a volta dele. E acho que ele está sendo irresponsável também em voltar. Inclusive trazendo os membros, olha eu, Facincani fazendo escola, hein? Trazendo os componentes da equipe dele, entendeu? Eu não votaria, me chama atenção, entendeu? Me chama atenção. E outra coisa, as pessoas, é aquilo que o Pascoal falou, as pessoas são irresponsáveis também. Porque uma coisa é você sair para ir trabalhar, porque você está tendo dificuldades para colocar comida em casa. Outra coisa é você entupir as estradas que vão para o litoral. Isso não tem nada a ver. Isso é uma irresponsabilidade. Aliás, o brasileiro é muito caracterizado por isso, né? Pela irresponsabilidade. É um povo muito irresponsável, né? Então, isso, a história mostra isso, né? Então, eu volto a dizer, o cara que sai de casa para trabalhar, eu até compreendo. Não deveria. Deveria tentar a ajuda do governo, as ONGs que tem por aí, o próprio governo deveria distribuir comida para essas pessoas, para que elas não saiam de casa. Mas eu compreendo, a necessidade faz o cara arriscar. Eu preciso, não tem jeito. Agora, ir pro litoral, isso é coisa de ver 3 pontinhos, entendeu? Vai se ferrar, pô. Vai se ferrar.
É o egoísmo, porque o cara não tá nem aí com o outro. Ele não tá nem aí, porque se ele for entupir os hospitais, ele não tá nem aí. Ele não tá, os hospitais públicos estão entrando em colapso. Daqui a pouco a rede particular vai ser requerida também pelos governos. Escuta, o hospital fulano de tal particular, a ocupação como é que tá? 50%. Então nós vamos botar aí também, meu velho. Então isso é um egoísmo muito grande por parte dessas pessoas. Concordo com você, Benja. Eu não votaria. Portugal tem uma situação, o Brasil tem uma situação completamente diferente. Eu estava até vendo, o prefeito de São Paulo está a fim de interditar avenidas em São Paulo. Perfeito. Como deveria interditar estradas. Entendeu? Fazer aquelas barreiras, você vai saber quem é que está passando. E está passando por quê? Entendeu? E as avenidas em São Paulo, a Avenida Paulista, a Avenida Sumaré, a Avenida Faria Lima, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, a Avenida da Consolação, Eusébio Matoso. Bota concreto lá, não vai passar carro aqui, velho. Não pode sair. Só assim para segurar os caras. Não é possível. Desculpa me alongar, mas é incompreensível o Flamengo ter uma atitude dessa e o Jorge Jesus, um homem de 65 anos de idade, agir como se fosse uma criança de 18. Cara, eu acho que se por exemplo, em segunda-feira os clubes em Portugal voltam a treinar, mas no Brasil não. Então se tivesse já uma condição, olha, já vai voltar os treinos, ok. Olha, segunda-feira começa a treinar, terça-feira começa a treinar, mas não tem previsão, não tem, é um risco totalmente desnecessário. Antes de eu chamar o Mano, o Hamilton e o Pico para falar, a nossa enquete está pronta para hoje. Eu quero colocar a enquete aí, que tem uma enquete interessante aí, interessante demais. Vamos chamar a enquete do dia. E eu acho que vai ser hoje provavelmente, acho que a gente vai bater acredito eu que uma unanimidade aí na resposta da enquete. O Brasil terá outro piloto como Ayrton Senna? Sim ou não? Eu acho que não. Então, vá votando lá, vai lá no Twitter e vote. O Brasil terá outro piloto como Ayrton Senna? Tá bom? Tá valendo a enquete. Ô, mano, agora voltando ao assunto, e vamos por partes. Primeiro vamos, porque tem muita coisa da entrevista do Jorge Jesus aí. Mas primeiro é isso, que ele, no final, o que me chamou a atenção foi Jesus falar que estar em Portugal e estar no Brasil é a mesma coisa. É? Então, não é, né, Benja? Não é, fato que não é. Portugal já conseguiu controlar muito bem aí a pandemia, enquanto o Brasil tá numa curva ascendente, cara. O Brasil ele tem aumentado aí o número de vítimas, tanto os contagiados quanto o número de mortes, cara. E a gente tá batendo a casa dos 6 mil mortos aqui. Então o Brasil ele tá ainda numa crescente, o Brasil não atingiu o topo. E as duas cidades mais afetadas do Brasil hoje são o Rio de Janeiro e São Paulo, no caso aí São Paulo e Rio de Janeiro pela ordem. Aqui é o epicentro, cara, infelizmente. É uma situação, Benja, que eu acho que é muito delicada, cara. É aquele negócio, é o foro íntimo. O Jorge Jesus ele tá cumprindo uma determinação do Flamengo, cara. Por exemplo, hoje, no Ninho do Urubu estão sendo testados funcionários aí que vão trabalhar com jogadores. Funcionários e familiares, salvo engano também. Amanhã é o dia dos jogadores fazerem o teste também. O Flamengo já está dando aquele primeiro passo para o retorno do futebol. Inclusive, a CBF enviou para o Ministério da Saúde também aquele parecer também que eles têm com relação ao retorno gradual do futebol. E o próprio Ministério da Saúde, mesmo fazendo algumas ressalvas, no final deu parecer favorável também, dizendo que entende que o futebol é um dos motivos pelo qual o povo pode permanecer em casa, que entende a importância do futebol na sociedade. Eu particularmente entendo como precipitado esse ato. Eu acho que é precipitado por parte de todo mundo. Eu acho que a declaração quem teve, Benjamin, mais racional e plausível nesse momento foi o Alexandre Calil, que ele disse: eu sou o prefeito da cidade aqui de Belo Horizonte e se quiser colocar futebol dentro da minha cidade, não tem minha autorização. Só vão ter essa autorização se ganharem na justiça esse direito. Porque na minha cidade não vai ter realização de treinos, não vai ter realização de partidas, não terá. Não terá. Os principais especialistas com relação à pandemia, eles alertam que o isolamento social é a melhor forma hoje de se combater o coronavírus. Porque se você não estiver na rua para ser contaminado, você não vai transmitir esse vírus para dentro da sua casa.
E, consequentemente, você não vai aumentar o número de infectados no país. Mas sabemos também, Beija, que é uma situação difícil, cara. Porque tem pessoas que são autônomas. É fácil pra gente também falar, pô, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, diante de uma situação na qual nós temos ainda uma reserva para poder viver. Mano. Mas tem pessoas que vivem com aquele salário mínimo por mês, cara, e é complicado. Eu entendo também a necessidade das pessoas terem que sair, mas as pessoas que têm que sair por um motivo justo, ou seja, trabalho. Aqui do lado de casa, Benjamin, outro dia eu precisei ir no mercado, eu precisei passar na farmácia também, eu vi marmanjos aí de 35, 40 anos de idade empinando pipa na rua. Esse tipo de gente aí que tá na rua empinando pipa, com 40 anos de idade no lombo, é um cara que, se passar uma viatura do lado, tem que enquadrar o cara pra não dizer dar umas bordoadas num cara desse. Porque esse cara não respeita ninguém. Então, infelizmente, muitos brasileiros também têm esse tipo de conduta, né, cara? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, a discussão não é essa. Eu não falo para as pessoas ficar em casa, porque tem muita gente hoje que, infelizmente, não tem condições de ficar em casa. Eu não estou discutindo isso. Tem muita gente que, repito, infelizmente, não tem condição de ficar em casa por N motivos. E eu compreendo 100% isso aí, tá certo? Tem gente que não tem jeito, que precisa trabalhar, tem gente que mora em condições que não dá para ficar muita gente 24 horas, dias dentro de casa. Tem gente que, infelizmente, mal tem o que comer. Por isso que eu não falo, fiquem em casa. O que eu falo é, quem pode, fique em casa. É uma pena, porque todos deveriam, mas claro. Infelizmente é um país com uma desigualdade social terrível e nessas horas escancara demais. Mas o que eu queria focar é nesse negócio do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, o que me chamou muita atenção, falar que ficar em casa no Brasil ou em Portugal é a mesma coisa. E eu acho que não é, o Hamilton Rodrigues, não é. Não é. Você hoje... Olha, em condições normais também não é. Nem em condições normais é. Quanto mais nessa. Minha opinião, Hamilton. Não, é verdade, Benja. E eu acho o seguinte também. Eu acho que o Jorge Jesus, ele tem a opção de escolha, né? Ele tem a opção de escolha. Ele não está sendo obrigado. Ninguém foi lá e amarrou o Jorge Jesus e está botando no avião e trazendo para cá. Então ele tem a opção de escolha. A gente não está dentro da cabeça da pessoa para entender qual é o raciocínio e por que ele está voltando. Mas ele vai ficar dentro de casa no Brasil, porque ele está no grupo de risco. Então ele vai ter que ficar dentro de casa. Ele não vai para o campo, não vai dar treinamento, não vai dirigir treinamento, não vai para a sede do clube, não vai para o Ninho, para o CT Jorge Lau. Não vai, ele vai ficar dentro de casa. Ele tem que ficar dentro de casa, porque ele está no grupo de risco. Mas ficar dentro de casa nessa situação, no Brasil ou em Portugal, para fazer reunião, é a mesma coisa. Então fica em Portugal, que está muito mais seguro, que está correndo menos risco, que já está no local controlado. O Sormani citou aí essa cena lamentável de todo mundo indo para Búzios e engarrafamento. E quem tem casa em Búzios é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro estudou. E na teoria tem instrução, tem conhecimento, tem raciocínio, inteligência. E é o cara que tem dinheiro que está dando um mau exemplo. E aí fica... E Hamilton, caiu a conexão do Hamilton Rodrigues. Mas, ô Pipo, é a mesma coisa estar hoje em Portugal e estar no Brasil, Pipo? Não, não é, Benjamin. Eu concordo com muito do que estava falando o Hamilton até agora, com o que falou o Sormani, o próprio Pascoal. Portugal hoje tem uma estrutura um pouco melhor em relação ao Brasil. Um pouco não, né? Uma estrutura bem melhor em relação ao Brasil, em termos de segurança pública, principalmente de serviços de saúde, né? Portugal tem conseguido controlar a pandemia, as pessoas têm tido uma instrução muito nobre em relação ao coronavírus e principalmente ao confinamento e da quarentena. E claro que ainda tem a somatória da família, da estrutura, que pode dar ao Jorge Jesus muito mais base, muito mais tranquilidade, para que ele se sinta confortável em relação a esse período muito nebuloso que a gente tem vivido, né? Então é claro que estar em Portugal, por ele ser português, pela família estar em Portugal, pelo país hoje ser um modelo e um exemplo de gestão, é muito melhor do que estar no Brasil. Até porque, porque a gente não pode afirmar que houve uma obrigação, uma convocação para que ele viesse ao Brasil, né? Se o Flamengo o obrigou a vir ao Brasil, o convocou a vir ao Brasil,
para reuniões, etc. Eu acho isso algo bastante preocupante por parte do pensamento da diretoria do Flamengo. A notícia de ontem me chamou muita atenção, porque se também, né, o Flamengo não teve nenhuma redução da altíssima folha salarial dos jogadores em relação à folha dos funcionários comuns que foram embora, para mim, erro gravíssimo de administração e de avaliação numa gestão de risco. Porque por mais que o jogador mereça ganhar um alto salário por aquilo que ele faz dentro de campo e fez ao longo da carreira, em algum momento, abrir mão de 200, 300 mil reais para um cara que ganha quase 1 milhão, um cara fechar uma conta mensal supondo em 500 mil reais num salário de 1 milhão, 1 milhão e 200, é uma conta já muito alta e esse valor poderia ser repassado para outras pessoas e evitaria demissões e faria com que o Flamengo continuasse, claro, com um bom efetivo de funcionários para quando retomar tudo, o clube estivesse em sua plena normalidade. Então isso me chama muito a atenção. Se não houve nenhum corte por essa parte, se houve uma obrigação para o Jorge Jesus vir para cá, se o Flamengo está forçando a barra para voltar aos treinos e retomar o futebol, para mim é algo muito preocupante. Olha, é algo que não dá nem para mensurar em termos de falta de humanidade nesse momento, Benjamin. Mas eu vou te falar, eu vendo aqui as mensagens no Twitter, a maioria das pessoas tudo tá contra o que a gente tá falando aqui. Olha, o Alain Delon. Pô, lembra do Alain Delon, ô Sormani? Ô Sormani, quem que era mais bonito, o Alain Delon ou Tony Curtis? Eu. Hein, Sormani? E o Sormani deu pau lá no Deu tilt lá no Sormani. Então, ô Pascoal, quem que era mais bonito, Pascoal? O Alain Delon ou o Tony Curtis? Ah, Benjamin, você me dá cada enrosco, hein, Benjamin? Eu vou dizer um negócio pra você. Aí os dois, pra mim, são do mesmo, como diria Bruno Henrique, do mesmo patamar. Vou te falar, Pascoal, o Alain Delon era bonito pra caraca, velho. Pô, o cara fazia sucesso demais. Mas olha aqui, o Alain Delon 92, que é o outro, ele fala aqui, olha, os diversos setores da sociedade têm de ser liberados aos poucos, sim. Um dia isso tem que acabar, né? Pois o vírus não vai alçar voo e voltar para a terra natal. E os grupos de risco não têm prazo para sair ou não vão mais sair. Logo, achei correto a posição do Flamengo. O Márcio Santos, eu soltei pipa. Carioca fala assim, não desrespeitei ninguém da minha residência, mas foi. Cada um foge da monotonia como pode. Não dá para recriminar ninguém. Nenhuma atitude e não cabe citar a polícia por isso. Temos direito de ir e vir. O Vanderlei Pedro, o que eu entendi é que ele vai ficar no seu apartamento sem sair para a rua. Qual a diferença de estar lá ou estar aqui? Se você ficar dentro de casa sem contrato, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Benja, o Eduardo. Benja seu babaca. Beija seu babaca, foi pra mim. O Pedro Zói. Acertou, hein, Benjamin? Zói. Pô, cuidado, hein, Benjamin? Cuidado aí que a gente entra no. O cara falou que eu sou babaca porque. Aqueles nomes complicados. Cuidado aí, daqui a pouco vai pintar aí um Tomás, aí um negócio desse aí, cuidado. Mas é que o cara falou que eu sou babaca porque eu falei que se eu fosse. O cara falou. Peraí, o cara falou que eu sou babaca, senhor Mano, porque eu falei que se eu fosse o Jorge Jesus, eu esperaria, e se eu fosse Flamengo, eu esperaria mais uns 15 dias pra trazer ele. O cara falou que eu sou babaca, mas é um direito do cara. Fala, senhor Mano. Perfeito. Não, eu tava dando uma olhada aqui, enquanto você tava falando, eu tava até com o celular, tava dando uma olhadinha aqui, né? E quem fala isso é torcedor do Flamengo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.